Vai ser interessante observar a movimentação na direita e na centro-direita nas próximas semanas. Eu vou explicar para vocês o porquê. Parece que a candidatura do Flávio está colando, né? Muita gente ali na centro-esquerda, centro-direita, achava que não, o Flávio não vai dar certo, que não vai decolar, vai perder para o Lula, derrota certa, não sei o que lá. E a gente começa a ter alguns movimentos que mostram que não, olha só, o Flávio vai ter uma boa chance de ganhar essa eleição sim, tá? Eu continuo achando que o Tarcísio seria mais fácil de ganhar a eleição, mas eu tô dizendo para vocês, acho que o Flávio ganha. Essa pesquisa do GERP que apareceu, que já mostra ele na frente do Lula, você pode dizer até que não, que é uma pesquisa só, o GERP é um instituto de pesquisa por telefone, então não é uma pesquisa muito precisa e coisa e tal, mas a verdade é que o que você tem visto é a consolidação da candidatura dele, ou seja, aquilo que a gente sabia que iria acontecer. No momento que o Bolsonaro fala, meu candidato é fulano de tal, um monte de gente agiu exatamente como eu. Bom, então, se o candidato do Bolsonaro é o Flávio, eu vou votar no Flávio. E isso deu um avanço grande para o Flávio. Como se não bastasse, olha só, eu falei isso aqui no vídeo, eu acho que é importante para o Flávio puxar o pessoal do lado da economia, né, do liberal na economia. Né, e ele está falando que manterá a agenda econômica do Guedes, ele não falou que o Guedes vai estar no governo dele, eu acho pouco provável que o Guedes, Paulo Guedes, queira entrar no governo de novo, ele falou que abandonou a política, que não quer saber mais disso. Mas, assim, mantendo a linha dele. E tem um monte de nomes bons aí que ele pode conversar para ser ministro da Economia. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva essa conversa do Flávio. Isso tende a consolidar ele como um bom candidato aí, que junta tanto o lado do bolsonarismo quanto também o lado do pessoal liberal na economia. Vamos entender isso daqui, porque aí o que acontece? O pessoal que estava achando que a candidatura dele era de brincadeirinha, que era só uma sacanagemzinha e coisa e tal, vai ficar complicado. Vamos ver qual vai ser os próximos passos desse pessoal. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Alexander Chuparov III, Grunch é o novo coelhinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A primeira coisa interessante, a pesquisa mostra o Flávio Bolsonaro à frente do Lula. Não é a única não, tá? Tem outras pesquisas que mostram também. Primeira coisa, todas as pesquisas mostram que o Flávio Bolsonaro fica à frente de outros nomes da chamada direita, né? Eu digo chamada direita, alguns aqui eu considero de direita. O Romeu Zema é de direita, o Caiado, você pode dizer que é de direita também. Mas outro, o Ratinho Júnior eu não conheço, o Ciro Gomes não é. Mas o fato é que você bota esse pessoal da isentosfera aqui, o pessoal da centro-direita, vamos colocar assim, o Flávio Bolsonaro fica claramente ele e o Lula. Ou seja, isso daqui é uma coisa positiva, mostra que vai para o segundo turno. E no segundo turno, aí você tem simulações de segundo turno aqui que mostram justamente o Lula perde para o Bolsonaro 43-40, o Lula perde para o Flávio Bolsonaro 42-41. Assim, isso daqui, tanto no caso do Jair Bolsonaro quanto no caso do Flávio Bolsonaro, aliás, também como no caso do Ratinho Júnior, isso aqui são empates técnicos, tá? Tudo isso aqui é empate técnico. Mas não deixa de mostrar um empate técnico bastante favorável para o Flávio Bolsonaro. Ele está numericamente à frente do Lula, uma coisa impressionante, né? De novo, é uma primeira pesquisa, mas se você reparar, a tendência é clara, tá? À medida que o nome Flávio Bolsonaro foi sacramentado pelo Bolsonaro, a tendência é que o pessoal que acompanha o Bolsonaro ir nesse sentido. Então é bacana isso, bom ver que ele tá ganhando espaço dele e, de novo, está chegando num ponto com chance. Ah, o Tarcísio seria melhor ainda. Provavelmente o Tarcísio seria melhor ainda. Eu acho que o Tarcísio seria melhor ainda, porque ele agregaria um pessoal do Centrão que tem resistência ao nome Bolsonaro. O nome Bolsonaro carrega alguma rejeição, sim, isso é verdade. Mas a rejeição nunca foi um grande problema no final das contas. Na hora final, com a economia quebrada e a alternativa para tirar o Lula sendo o Flávio Bolsonaro, o pessoal vai votar no Flávio Bolsonaro, né? Então, isso é uma notícia muito boa. A outra notícia muito boa é que o Flávio Bolsonaro está fazendo exatamente o que eu comentei que ele deveria fazer aqui nos meus vídeos, né? Que é justamente focar na parte econômica. Aliás, o que o próprio Jair Bolsonaro fez também. Quando o Jair Bolsonaro decidiu, né, concorrer para a presidência, ele anunciou o Paulo Guedes como companheiro de chapa dele, como ministro da economia dele, né? E isso foi muito importante, isso abriu portas para o Bolsonaro, porque não tenha dúvida, no Brasil todo mundo vê um Estado excessivo, todo mundo acha que o Estado tem que diminuir de tamanho.
Paulo Guedes é um bom nome nesse sentido, né? Não, Paulo Guedes não é libertário, evidentemente que ele não é libertário, escola de Chicago e coisa e tal, mas pelo menos está indo no sentido correto de diminuir o tamanho do Estado, né? Melhor seria o Milei, alguém que quer cortar a porra toda mesmo, mas isso aqui no Brasil está em falta, né? Então, o Flávio Bolsonaro disse que vai manter a agenda econômica do Guedes, é um bom discurso, né? Que o senador responde que tem MBA em empreendedorismo, depois da reação negativa do mercado financeiro à sua pré-candidatura, né? Então ele diz que tem estudo nisso e que ele ele já falou em outras declarações que ele é um Bolsonaro moderado, e, de fato, se você olhar o Flávio Bolsonaro, ele é um Jair Bolsonaro moderado. É verdade, é uma coisa bem nesse sentido mesmo, né? Ele estava no Irmão Dias Podcast, ele disse que pretende manter a agenda econômica do Paulo Guedes. Excelente notícia isso, né? E anunciou que sua pré-candidatura à presidência da República era irreversível, ou seja, que não tem jeito. Agentes do mercado financeiro avaliam que o governador de Tarcísio é mais capaz de vencer o Lula. Eu concordo, eu acho que seria mais fácil o Tarcísio ganhar do Lula do que o Flávio Bolsonaro, mas eu acho que ambos têm chance de ganhar muito boa. Então, aqui, ó, olha o que o Flávio disse. Acredito no livre mercado e acho que temos que continuar por essa linha de desburocratização, porque quem move a economia são empreendedores da iniciativa privada, não é o governo. No máximo, pode induzir um pouquinho um segmento ou outro que tem algum desequilíbrio momentâneo, mas 99% é iniciativa privada. E o Paulo Guedes, que teve toda a autonomia do presidente Bolsonaro, fez isso. Independente do nome que vai estar com a gente, vai ser um nome dessa linha para dar continuidade ao que o Paulo Guedes fez, né? E isso eu acho uma ótima notícia, isso. O Carlos Bolsonaro não é o Flávio Bolsonaro, tá? Parece que criticou a Faria Lima, dizendo que muita gente do mercado está incomodada, porque poderia significar a volta a ter dinheiro. Isso aqui é besteira, tá? O que o Carlos Bolsonaro está falando aqui é besteira. Mercado não é uma pessoa, não é nenhum grupo de pessoas lá na Faria Lima e coisa e tal, né? Existem pessoas, existe a isentosfera de São Paulo, que realmente foi um dos responsáveis por tirar o Bolsonaro do poder em 2022? Eu não tenho dúvida que sim. Como eu falei para vocês, o Nordeste deu mais votos para o Lula, mas na verdade, em 2022, o Bolsonaro teve mais votos do Nordeste do que teve em 2018. O Bolsonaro perdeu em 2022 por causa de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Foram os 3 lugares em que ele perdeu o voto. E perdeu o voto para quê? Para o pessoal prudente e sofisticado que ficou com nojinho do Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro, e achou por algum motivo que Lula seria democrata, que não ia quebrar a economia completamente. Olha a tragédia em que esse pessoal colocou a gente, né? Então, existem pessoas no mercado, isso, mas eu acho um erro você criticar o mercado, porque não é o mercado, são pessoas ali, né? E, de novo, eu acho que o que ele colocou aqui, que o Bolsonaro melhorou a economia, e de fato teve uma Selic muito baixa. Enfim, a preocupação da Faria Lima, ou do mercado, como você prefere chamar, a preocupação do pessoal é uma preocupação legítima, porque, de novo, era uma preocupação que eu tinha com o Jair Bolsonaro em 2018. Para quem me lembra, quem assistiu meus vídeos naquela época, eu criticava o Bolsonaro, porque eu sempre tive a ideia do Bolsonaro como um cara estatizante, um cara que achava que tinha que ter empresa estatal, que não podia privatizar nada e não sei o que lá. Eu achei até que o Paulo Guedes, eu cheguei a achar isso, que o Paulo Guedes era um disfarce, ele fingir que é liberal na economia, e cheguei a falar que eu achava que o Bolsonaro ia chutar o Paulo Guedes em 6 meses de governo e ia implantar uma agenda desenvolvimentista tipo dos milico, né? Queimei minha língua, errei, reconheço o meu erro, passei a apoiar o Bolsonaro depois disso, reconheci que errei no julgamento. Então, o Flávio Bolsonaro indo no mesmo caminho, é muito legítimo essa preocupação. As pessoas não conhecem o Flávio Bolsonaro. Ele tem que indicar qual é a linha econômica dele. É o que ele está fazendo agora. Eu tenho certeza que ele se consolidando nas pesquisas, porque qual que é o problema da Faria Lima? O problema da Faria Lima eles não querem o Lula continuar do Lula. O Lula é a pior coisa possível. Então por isso que eles preferem o Tarcísio, porque tal como eu, eles acham que o Tarcísio ganha do Lula mais fácil do que o Flávio Bolsonaro. É uma preocupação legítima. A outra preocupação deles, esse cara vai ser, o Flávio Bolsonaro, não sei quem é. Meu amigo, opinião política não passa em genética não, tá? Escola de economia não passa em genética não. O Bolsonaro pode ter deixado o Paulo Guedes fazer a coisa correta na economia, mas a genética não é automática. O Flávio Bolsonaro tem que indicar que vai seguir o mesmo caminho, é o que ele está falando aqui, né? Ele disse, inclusive, que conversou com Paulo Guedes antes de anunciar a pré-campanha à presidência, e pegou dúvidas com ele, né? Pegou dicas com ele. Uma coisa muito importante, sem dúvida alguma, o Paulo Guedes, se ele topar voltar nesse papel, eu acharia lindo. Mas ele tem falado que não vai voltar nesse papel, mas ele poderia indicar alguém. Existe um monte de gente, um monte de nomes na economia brasileira que poderiam ajudar muito o país nesse sentido, né?
E vamos ver como é que vai ser aqui. Ó. Flávio aposta em Guedes, Sachida. Sachida é um outro nome que eu acho muito bacana. Eu tenho certeza que o Sachida seria um excelente ministro da Economia. Ele é liberal. Aliás, ele é mais libertário do que o Paulo Guedes no final das contas. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? E outro nome que eles não estão mencionando aqui, mas que eu acho que é um bom nome, é o nome do Roberto Campos Neto, né? O Bob Field Neto seria uma ótima escolha aqui para ministro da Economia. Não sei se ele toparia mais uma vez. Todo mundo sabe como é que o establishment brigou com o Paulo Guedes só porque ele fez o melhor na economia. Eles queriam que o governo Bolsonaro fracassasse. Esse que é o problema, né? Eles queriam que o governo Bolsonaro fracassasse. Como o Paulo Guedes manteve uma boa economia no governo Bolsonaro, o pessoal ficou chateado com o Paulo Guedes. Então não sei como é que ele vai conseguir aí, lidar com esse tipo de coisa, mas seria uma ótima medida isso daí, né? E de novo, à medida que ele for subindo nas pesquisas, a coisa tende a se equilibrar. Por quê? Por um lado, fica mais fácil dele convencer as pessoas que o problema do Lula ganhar dele é menor, ou seja, esse negócio que o Lula já ganhou ano que vem. A primeira visão de muita gente foi essa, né? Flávio Bolsonaro, o Lula já ganhou. Isso é falso, simplesmente falso. As pesquisas estão mostrando isso. E também, ao mesmo tempo, ele se mostrando viável, fica mais fácil ele encampar um projeto político de economia liberal que pode realmente ajudar o país, né? Então, vamos ver aqui. O senador tem falado também com os economistas Gustavo Montesano, que foi presidente do BNDES na época do Bolsonaro, e Adolfo Sachida, que foi ministro das Minas e Energia, e seriam conselheiros também da sua pré-candidatura, né? Ele não anunciou o nome ainda, mas está ali conversando com esse pessoal, o que é uma ótima notícia isso, né? Uma outra coisa importante é que ele já deixou claro que o projeto não para em pé se eu e o Tarcísio não estivermos juntos. Os dois estão juntos, eu imagino que o Tarcísio está sofrendo muita pressão de pessoal subordinado a ele e também do pessoal do Centrão, lá do Kassab, coisa e tal, que está todo mundo achando que eram favas contadas, que ia ser o Tarcísio o candidato à presidência, mas a verdade é que os dois estão juntos e o projeto deles é muito mais longo que uma mera eleição em 2026. Então vamos aguardar para ver o que acontece. O Flávio Bolsonaro diz contar com o apoio do Tarcísio de Freitas em sua campanha junto à presidência da República. Não tem como esse projeto parar de pé se eu e o Tarcísio não estivermos juntos, afirmou ele no podcast lá dos Irmãos Dias, né? Então, muito interessante isso daí. Eu acho que o que está acontecendo é isso. O Flávio está se consolidando como um candidato viável e que pode ganhar a eleição em 2026. E aí, o que vai acontecer nos próximos dias é que o pessoal da isentosfera e o pessoal que se chama de centro-direita, tem muita gente que é centro-esquerda, né? O pessoal vai começar a bater pino, vai começar a ficar preocupado, né? Porque enquanto o Flávio Bolsonaro é uma loucura, não, é um sequestro, sequestraram a candidatura, né? E estão exigindo resgate, não sei o que lá. Enquanto era isso, menos mal, né? Eles estavam achando que era uma questão de tempo para Bolsonaro tirar o Flávio e botar o Tarcísio. À medida que o Flávio fosse consolidando nas pesquisas, esse pessoal vai ver que não vai ser tão fácil assim, não. E aí, o que vai acontecer? Vamos aguardar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.